Olá, queridos irmãos e irmãs, a paz de Jesus, sejam bem-vindos a este segundo encontro de nossa Semana Bíblica, na qual queremos, unidos a toda a igreja no Brasil, meditar um pouco sobre o livro de Josué. De fato, um pouco, porque a Sagrada Escritura tem uma riqueza extraordinária. Em 3 pequenos encontros, podemos apenas saborear alguns aspectos desta riqueza. No primeiro encontro, nós falávamos sobre a história deuteronomista, ou seja, poderíamos dizer em uma imagem, a cama onde está deitado o livro de Josué. A história a partir da qual é narrada, a perspectiva a partir da qual é narrada o livro de Josué. E em pequenos pontos vamos então retomar aquilo que dizíamos no primeiro encontro. A história deuteronomista, ela se encaixa na reforma religiosa do rei Josias, que encontra no templo, encontrado e elevado para ele, melhor dizendo, para ser preciso, um documento que ele denomina documento da aliança, e a partir deste documento, que seria para nós provavelmente o livro de Deuteronômio, a partir deste documento, ele inicia, nós não estávamos lá, ele inicia uma reforma religiosa, que também tem um certo cunho político, é certo, as coisas aconteciam desta forma na antiguidade. E esta reforma leva alguns piedosos escritores a compor uma história dos acontecimentos da entrada na Terra Prometida, de todo este tempo de ocupação da Terra Prometida, até chegarmos à história dos reis de Israel, que se encerra com o segundo livro de Reis e toda a história que ali é narrada. Esta grande história, que nós chamamos de história deuteronomista, ela é composta não com criações extraordinárias e invenções, mas a partir de antigas histórias, de antigas sagas, de antigos relatos, contos, que chegam até eles de uma forma oral ou a partir de alguns documentos escritos que vão narrando como foi, então, no tempo de Josué, esta entrada na Terra Prometida e a conquista da terra que o Senhor dá a Israel, seu povo. Vejam, então, nós não temos uma narração em tempo real dos acontecimentos, nós não temos esta pretensão na Sagrada Escritura. Isso é importante compreendermos, porque a Escritura não está preocupada em nos falar sobre história, datas, personagens e acontecimentos como aconteceu, de maneira a conhecermos um relato de tipo histórico moderno. A história que a Sagrada Escritura nos narra é uma história sagrada, uma história religiosa. E aqui nós já compreendemos a intenção do escritor. O escritor, olhando para a história do seu povo, quer contar de uma maneira ordenada essa história, a partir do momento em que Josué então introduz o povo na Terra Prometida, até a história dos reis, que leva ao exílio da Babilônia, para nos mostrar que algumas coisas não andaram bem neste tempo, principalmente no regime dos reis, que leva constantemente o povo a uma desobediência que tem como consequência este exílio, ou seja, a perda da Terra Prometida. De alguma maneira, o povo levado em exílio, principalmente de Jerusalém, a capital do Reino do Sul, e das cidades importantes, aqueles grandes personagens do povo e aqueles que tinham uma função importante na organização do tecido social, como, por exemplo, naquela época, os artesãos, sacerdotes, os escribas, ou seja, aqueles que sabiam ler e podiam assim interpretar o texto sagrado, todos são levados em exílio. Permanece em Israel, em Jerusalém, no Reino do Sul, apenas aquelas pessoas mais simples, que a Sagrada Escritura, a partir dos profetas, chama inclusive de resto de Israel.
Quando estes primeiros se encontram no exílio, começam a meditar ainda mais profundamente o que nos trouxe até aqui. O Senhor nos prometera, quando nos encontrou no Egito como escravos, a liberdade e uma terra que era já a promessa a Abraão. Eles recebem a liberdade. 40 anos depois, recebem a terra da promessa, com a entrada de Josué, levando o povo, conduzindo como um forte guerreiro o povo a entrar nesta terra prometida e a conquistar a terra prometida. Nós temos o cumprimento de todas as promessas do Senhor. Mas o que houve de errado neste meio tempo, que nos leva a perder a liberdade e perder a terra? Estamos exilados e somos escravos novamente, como no Egito. O Senhor não cumpriu as suas promessas? Absolutamente. Então, qual é a dificuldade? De quem é a responsabilidade? E então eles começam a meditar e a refletir sobre sua própria história. Isto já estava acontecendo com a reforma religiosa, então na qual começa a obra do deuteronomista, que muito mais do que uma pessoa é um grupo de escritores que vai escrevendo esta história sagrada para nós, em continuidade, vejam que interessante, com a história do Pentateuco, principalmente a história narrada em Deuteronômio. Então é como uma continuidade de uma história sagrada, como linhas que vão alinhavando um único tecido. Mas dentro desta história toda, e principalmente vemos isso hoje, particularmente, melhor dizendo, no livro de Josué, percebemos que muitas histórias são colocadas, encaixadas dentro de um contexto mais amplo daquele que vai harmonizando estas histórias. Isso não nos escandaliza de modo nenhum. Então não é verdade aquilo que aconteceu? Não é verdade aquilo que é narrado? Então eu devo chamar a você a prestar atenção em dois extremos que devem ser evitados no estudo da Sagrada Escritura: o ceticismo e o fundamentalismo. Dizer que nada existiu, dizer que nada é verdade, ou dizer que tudo existiu e que tudo é verdade, acabam levando-nos ao mesmo ponto, ou seja, a mentira. A verdade da Sagrada Escritura deve ser compreendida, então, a partir de um outro horizonte, que não é nem este primeiro, nem este segundo. O fundamentalismo bíblico, ele é muito prejudicial. Porém, a crítica que leva ao ceticismo, dizendo é tudo mentira, é tudo uma construção, também não é, primeiro, não é verdadeira, não é reverente com a Sagrada Escritura e não leva em consideração o modo como a Sagrada Escritura chega até nós, aquilo que ela quer nos dar. Então, qual é, Padre, o melhor jeito de nos aproximarmos da Sagrada Escritura? Eu devo lhe dizer, é justamente a reverência, de aceitar e compreender o livro assim como ele nos é entregue. No método científico com o qual estudamos a Sagrada Escritura, chamamos desses métodos que nos levam até este resultado de métodos canônicos, que respeitam o cânon da Sagrada Escritura, assim como ele nos é apresentado. E a forma do livro, como aquela que nós temos hoje na Sagrada Escritura. Esta forma do livro, porém, ao ser estudada, pode nos revelar textos muito antigos e textos mais recentes, que são então interligados para formar este conjunto que é para nós o livro de Josué. Está um pouco perdido aí? Não se preocupe, nós teremos outras possibilidades de meditar sobre isso com muito mais profundidade. Acompanhe com tranquilidade essa meditação. Nós falamos até agora, então, continuando um pouco o discurso de ontem, para colocar o livro de Josué no seu devido lugar. Compreendendo, então, esta construção que vai sendo como que costurada para formar um quadro uniforme da história da ocupação da terra de Canaã, da terra prometida,
nos coloca diante de uma história maravilhosa que narra a partir da perspectiva do povo que vive já então no tempo do rei Josias e depois finalmente no tempo do exílio, mostra de modo maravilhoso como é a força de um povo unida à vontade de Deus que gera esta conquista da terra prometida. Iniciativa e promessa divina que se une a esta força de vontade humana de colocar em prática a vontade de Deus, que gera de fato um efeito extraordinário, a conquista da terra que o Senhor nos deu. Obra humana é conquista, é obra humana? Não só. É só obra divina? Não só. Deus faz a sua parte. Em tudo, devemos dizer. Mas aquilo que ele confia aos homens, se os homens não o fizerem, Deus não faz, justamente para não tirar, eximir o homem da iniciativa divina, não tirar a sua força de vontade e o seu ímpeto de lutar e de conquistar. Assim nós temos, então, uma consideração muito clara e muito objetiva para que, a partir daí, possamos dar uma olhada mais profunda sobre o livro de Josué. Que podemos dividi-lo aqui, por motivo de estudos, em 3 partes. A primeira parte nos fala sobre a conquista da terra. A segunda parte vai narrar para nós a partilha da terra entre as 12 tribos, de maneira muito generosa e igualitária. E a última parte é o fim da vida de Josué, principalmente marcada pelo grande discurso na Assembleia de Siquém e a sua despedida e sua morte. Vendo então a primeira parte, queremos dividi-la. Como que se distribui justamente aqui? Então vá tomando nota se você quiser, porque como um quadro geral, então aqui resumindo o que dizíamos, num quadro geral, o livro ele pretende mostrar como o povo de Israel toma posse da terra prometida por Deus, 40 anos depois de sua libertação dos seus opressores no Egito. Este povo, agora purificado pelo tempo e pelo sofrimento do deserto, da sua mentalidade de escravos, estão prontos para iniciar uma história nova. A mentalidade de escravos precisava ser deixada para trás. Então, os 40 anos de deserto são uma grande pedagogia divina. Com tudo aquilo que lemos e com toda a compreensão dos fatos que levam a este tempo prolongado no deserto, como nos narra a Sagrada Escritura, uma leitura que podemos fazer sobre o texto é justamente esta. Deus precisava que este povo deixasse para trás, deixasse no Egito a mentalidade de escravos. Nas palavras de Jesus, poderíamos dizer, nós precisávamos que este povo deixasse que os mortos fossem enterrados com os mortos. Deixasse que os mortos cuidassem de seus mortos, que o passado cuidasse de si mesmo. Nós agora precisamos construir uma história nova. E isto acontece com os filhos daqueles que saíram do Egito. Parênteses. Deveríamos dizer que a terra prometida, seja ela para Abraão, que recebe a promessa da terra, seja ela para o povo que sai do Egito, é muito mais do que apenas um território. A terra prometida verdadeiramente é o reino dos céus. Mas para isso teremos que esperar o Novo Testamento. Então, permanecendo no Antigo Testamento, vamos para a primeira parte do livro, que é justamente a conquista da terra prometida. Depois de fazer uma introdução no capítulo 1, relata-se que Josué envia espiões a Jericó, que são hospedados na casa de uma prostituta. Sim, um lugar ideal para que homens entrem e saiam sem serem percebidos. Essa história que narra então essa interação com uma prostituta não deve ser visto num sentido moral,
mas aqui no sentido da providência de Deus que vai guiando os fatos e que inclusive livra essa mulher e toda a sua família a uma mulher que adere à fé no Deus de Israel. Vejam que coisa extraordinária. A seguir a essa história, com a entrada dos espiões e a hospedagem na casa de Raabe, a prostituta, nós temos então o povo que atravessa o Jordão na altura de Jericó e acampa em Gilgal, onde se realiza uma circuncisão geral e é celebrada a partir daí uma Páscoa, a primeira Páscoa do povo na terra prometida. Vejam que fato importante. A primeira vez que se celebra numa terra de liberdade, na nossa terra, a Páscoa, ou seja, o memorial da libertação no Egito. A Páscoa será uma celebração que marcará toda a história religiosa do povo de Israel, sendo interpretada e reinterpretada continuamente, porque é o marco da libertação. Celebrar a Páscoa em terra de liberdade também nos dá a compreender isto, que Deus liberta seu povo e continua constantemente libertando o povo. O que isto pode trazer de mensagem a um povo que provavelmente está em vias de um exílio ou que já está no exílio? Um povo ameaçado por impérios muito fortes, poderosos, um povo que é levado por um desses impérios ao exílio. O que esta mensagem tem a lhes dizer? E agora podemos fazer a nossa própria leitura da palavra que nos leva ao dia de hoje, a nossa própria história, e nos perguntar qual é a mensagem que o livro tem para mim. Pois bem, continuando aqui a partir do capítulo 6, nós temos a parte central da terra que começa a ser conquistada com o cerco e a queda dos muros de Jericó. Seguida pela conquista da cidade de Ai, uma grande cidade. Nesse momento é descoberto o pecado de Acã. E do que se trata o pecado de Acã, basta que você leia então o capítulo 7 do livro de Josué, se você ainda não leu, como sugerimos então no primeiro encontro. Depois Josué faz uma aliança com os Gabaonitas. Estes cuidarão então do templo, do santuário de Gilgal. E então, de alguma maneira, se explica o que acontece, por que estes homens que não são do povo eleito estão responsáveis por este grande santuário. O rei de Jerusalém, neste momento, investe contra Josué, amparado por outras cidades-estados, e se voltam contra Josué, que os vence e conquista as cidades do sul e parte também em conquista para as cidades do norte. Isso tudo vai até o capítulo 12. Examinando as fontes usadas, nós percebemos que existe um conjunto de sagas, isso mesmo, sagas, que são compostas com um conteúdo etiológico e etimológico, ou seja, que querem narrar a origem de certos lugares, que querem descrever a origem de certos costumes, de alguns nomes, de algumas histórias. Então são histórias que buscam contar e explicar o que aquele povo ou seus filhos estão vendo. Essas histórias têm um fundo de verdade, mas são histórias narradas então popularmente, que chegam até o nosso escritor, que está então muito tempo depois dos fatos acontecidos, que vão sendo colocados com um objetivo teológico. Se é uma lenda, poderíamos dizer assim, ela é colocada no livro com um motivo teológico. Então, o que mais nos importa é o modo como Deus vai inspirando o autor sagrado a juntar todo este material e, a partir daí, a construir uma história que é palavra divinamente revelada para nós.
A verdade das Sagradas Escrituras está na mensagem que Deus quer nos dar, a mensagem que Deus quer dar ao seu povo. Isso fica muito claro para nós, quero reforçar essa ideia, quando, por exemplo, temos na mesa de um judeu, até nos dias de hoje isso acontece, na celebração da Páscoa, na qual uma criança, o mais novo de casa, ao menos, pergunta ao ancião, ao mais velho, por que esta noite é diferente de todas as outras noites? E então o ancião responde dizendo, porque nesta noite Deus nos tirou do Egito. Então é um modo de compreender que a história sagrada é a minha própria história. Então eu leio a Bíblia com os olhos de alguém piedoso, por isso a Bíblia se lê em oração, que quer encontrar ali o sentido da sua própria história a partir daquela história teologicamente narrada. Passando para o segundo momento, nós temos então a partilha da terra. Dos capítulos 13 até o capítulo 19, nós temos então os territórios que foram repartidos entre as tribos. Segue-se a enumeração das cidades refúgio, no capítulo 20, e das cidades reservadas aos levitas, uma tribo que fica sem território, porque a sua herança não é a terra, mas é o próprio Senhor. Os levitas são aqueles que cuidam do culto. Isso está lá no capítulo 21. Então, certamente nós temos aqui, nesta segunda parte do livro, muitos documentos que o povo conservava consigo e que são colocados ali nessa grande descrição de cidades e de localidades, que talvez para nós pareça um pouco cansativo, mas você pense então em alguém que conhece cada uma daquelas cidades e tem a possibilidade de narrar tudo isto foi Deus quem nos deu. Então há um gosto de promessa realizada por Deus para nós. Narrar cada uma destas cidades é fazer memória dos grandes feitos do Senhor. Então, certamente nós temos ali inventários de fronteiras, nós temos inventários de cidades, de regiões, nós temos então alguns anais sobre batalhas e conquistas, ocupações de cidades ou regiões. Esses documentos são certamente muito preciosos para o escritor sagrado e muito antigos. Os traçados de fronteiras podem pertencer, segundo os estudiosos, ao tempo do sistema tribal, 1200 até 1000 anos antes de Cristo, ou seja, documentos realmente muito antigos que podem trazer com a realidade fatos então acontecidos antes da monarquia, na qual o povo de Israel, depois de Josué, vivia neste sistema tribal, que se dividia então entre tribos, clãs e famílias. Um governo muito mais distribuído, um governo que nos ajuda a compreender que o povo é governado por um único soberano, que é Deus. Até que eles não quisessem mais isso, se colocassem contra este sistema tribal e de juízes, de condução a partir de juízes que eram suscitados por Deus no meio do povo, e então pedem um rei. Por que pedem um rei? Porque querem ser como todos os outros povos. E a partir daí a monarquia entra em Israel. Essa história você pode acompanhar com os livros de Samuel e os livros de Reis. A última parte, ela é a conclusão do livro. Na verdade, poderíamos dizer que existem ali 3 conclusões. A primeira conclusão apresenta a despedida das tribos transjordânicas, ou seja, que estão para além do Jordão, que ajudaram solidariamente na conquista da Cisjordânia, então o território ocidental,
O povo passa da Transjordânia, atravessando o Rio Jordão, para a Cisjordânia. Então, algumas tribos da Transjordânia ajudam nessa transposição, nessa conquista. Porém, aqui nós temos a despedida dessas tribos que habitam no lado oriental. Voltam, então, para o seu lugar. A segunda apresenta o discurso de despedida, ou o testamento de Josué, no capítulo 23. E no capítulo 24, nós temos então o relato da aliança realizada em Siquém, uma aliança sagrada e solene, que vale a pena conhecer. Peço para que você leia, para que amanhã nós possamos falar sobre ela. A aliança de Siquém segue-se à morte de Josué. Isto é o que o livro nos apresenta. O modo como Deus entrega a partir do esforço de um povo a terra que ele havia prometido para que eles possam então gozar da plenitude de sua promessa. Devo lembrar, por fim, que nós devemos deixar de lado a nossa sensibilidade ou o nosso modo de pensar muito moderno. Mas esses homens fazem guerra contra tribos que já existiam lá. O que isso tem de religioso? Então, todo esse tipo de pensamento é inadequado para a leitura da Sagrada Escritura. Nós devemos pegar o texto como ele está e, a partir daí, compreender algo que ele traz para a nossa própria vida. Uma mensagem, por exemplo, central do livro é a solidariedade entre as tribos, a generosidade na divisão da terra, a força de um povo que se une com o seu forte guerreiro e condutor Josué, obedecendo então a Deus e obedecendo a Josué, são capazes de grandes conquistas em nome de Deus. A moral contida nessa história não devemos julgar, porque seria inadequado e anacrônico querermos julgar estruturas antigas, muito mais teológicas,